Você pode abrir o seu app ou a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, onde nós encontramos a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. E então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E este respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. E ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Essa parábola talvez seja uma das mais conhecidas da Bíblia, talvez uma das mais pregadas ao longo da história cristã. Essa parábola nos traz muitos ensinos, mas nessa noite eu gostaria de trazer, a partir desse texto, a referência do testemunho em excelência. A excelência é uma palavra que nós conhecemos e a gostamos. Nós temos todos uma referência positiva sobre ela. Gostamos da excelência, gostamos que as pessoas nos tratem excelência. Nós gostamos do registro da excelência nas provas que nós nos submetemos. Nós gostamos de termos o reconhecimento do que fazemos em excelência. Mas nós conseguimos, a duras penas, por muito esforço, dedicação, uma referência, ou no máximo 2 ou 3, em que conseguimos ser excelentes. Mas nós não conseguimos viver excelência de uma forma comum em todas as demais áreas da nossa vida. Às vezes nos cobramos a isso, somos metódicos à busca dessa excelência, somos extremamente perfeccionistas, mas nós não conseguimos dar conta dessa excelência. O texto mostra um homem, na referência dessa parábola, que gerava um testemunho de excelência. Um testemunho dentro de casa, com seus filhos, em excelência. Quando até permitiu dividir os bens, fazer a partilha e estabelecer, ao pedido deste filho mais novo, a sua condição para poder seguir o seu caminho. Quem é o pai que numa situação de pedido como esse, se submeteria e faria isso acontecer? Um excelente pai não faz simplesmente o que os filhos querem,
um excelente pai, entende que a sua missão de criá-los não está para a vida toda. A excelência de um pai está na vivência de estabelecer os seus valores, de poder mostrar com a sua própria vida a dignidade, a honra, a sua fé ao Senhor, a sua submissão à palavra do Senhor. O testemunho em excelência dentro de casa mostra o conhecimento que cada um de nós precisa ter, não só da própria palavra, da experiência com o próprio Deus, mas os nossos próprios limites. Nós não temos como fazer tudo o que nós, às vezes, somos demandados. E na sequência da vida e da nossa própria missão, quer seja enquanto pai, ou enquanto mãe, ou filho, ou filha, avô, avó, todos nós temos limites. O que nós precisamos entender é que, além de nós, Deus pode fazer todas as coisas. Então, antes do movimento de aceitar um pedido de um filho, a excelência deste homem está na submissão a Deus, está no olhar a Deus, está no processo de visão de que ele só consegue ir até uma parte com seu filho, e que Deus vai estar à frente sobre todo aquele processo de ensino que ele gerou. E esse processo de ensino-aprendizagem, ele não se dá só na fala, mas no formato da vida, porque o testemunho em excelência, ele não é só proclamado em fala, mas ele é gerado nos movimentos, em todos os instantes. Este homem também se torna excelente no seu trato às circunstâncias da vida. Muitos de nós não sabemos lidar com as adversidades, é fato. Nós tomamos às vezes nota 0 nas nossas reações, as coisas imprevistas, o que vem ao nosso encontro que a gente não imaginava se submeter ou passar. E este homem gera uma excelência não só no pedido do filho mais novo, mas na sua decisão de deixar a casa e seguir o seu caminho. Parecia um ato humilhante ao olhar por tudo que ele, quanto pai, havia feito por este filho. O abandono da casa, o sair de casa, a busca do seu caminho, o romper dessa história, o deixar para trás, pode dar a entender uma visão negativa do que este homem talvez tenha feito ou se sentido naquela ocasião. Mas a excelência do seu testemunho se dá na permissão dessa saída, naquilo que envolve o impacto sobre si, sobre a sua família, sobre os seus dias e sobre o seu futuro. Esse homem tem um testemunho em excelência, porque ele não apenas permite o filho seguir o seu caminho, mas como diz o próprio texto, imagino que no contexto dessa parábola, este homem fitava o horizonte, na expectativa de que a qualquer momento aquele filho voltaria. Quando nós vivemos as nossas adversidades, quando enfrentamos os nossos limites, nós tentamos a duras penas tentar impedir que algumas coisas sequenciem. Quando nós temos uma vida submissa a Deus, nós recorremos sempre a Ele. Por isso, esse testemunho de excelência pode ser visto como um testemunho de intercessão, um testemunho de dedicação dos nossos filhos ao Senhor, das nossas vidas ao Senhor, dos nossos bens ao Senhor, de tudo que somos e temos ao Senhor. E reconhecer que não nos pertence, que pertence a Ele. E que as reações que devemos ter diante das adversidades que enfrentamos, não é de criar um vitimismo nosso, porque logo comigo, porque logo com a minha família, porque logo com o meu filho, mas de poder entender que tudo tem o seu tempo certo, que todas as coisas ao seu tempo terão a sua resposta. Saber enfrentar as adversidades, ter reações convalidadas pelo Espírito Santo de Deus não é fácil, mas a excelência do testemunho está exatamente em entender que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Deus continua no controle de tudo. A gente não perde o controle quando nós não temos o que fazer. Nós continuamos no controle porque cremos naquele que está sobre tudo e que pode todas as coisas. Há um testemunho em excelência que é lembrado pelo próprio filho quando ele vive o seu limite
e ele se lembra do seu pai enquanto patrão, empregador. A dignidade, o formato de lidar com seus empregados, a postura dele com os seus empregados, o trato, a manifestação desse trato, o resultado desse trato, faz com que o filho repense aonde está e com quem ele está se relacionando. Há um desejo de retorno para sua casa, porque o testemunho em excelência mostrava que este homem não era só um bom pai, um bom servo e um homem temente a Deus, mas era também um bom empregador, um bom patrão, um homem justo no seu formato de lidar com as pessoas. O desejo deste filho estava na leitura de realidade que ele tinha ao longo do tempo de como seu pai vivia. O testemunho excelência mostra que este homem vivia em que os filhos talvez não percebessem tanto quanto estavam na própria casa. Isso é muito comum para nós. Quando estamos muito perto de algumas pessoas, nós não declaramos algumas coisas que declaramos para as pessoas que estão fora, ou por algum tempo fora, ou que nós não temos tanta intimidade. Nós às vezes dizemos mais muito obrigado para uma pessoa que nós não temos tanta intimidade do que com as pessoas que nós temos intimidade. Nós não falamos às vezes por favor para as pessoas que estão mais perto da nossa casa, tanto quanto falamos com pessoas que nós lidamos no nosso dia a dia. Nós às vezes não dizemos o que sentimos, eu te amo, ou você é muito especial para mim, ou você está tão bonita, tão bonito, ou eu olho para você e fico com o coração trêmulo, porque você é a pessoa mais encantadora da minha história. Nós temos dificuldade de dizer isso para o cônjuge, nós temos dificuldade de dizer isso para os filhos. Nós às vezes somos bons para cumprimentar as pessoas, damos o beijinho, o abraço, e às vezes quando nós chegamos em casa, ou com o cônjuge, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com a filha, nós não trocamos beijinhos, nós não nos abraçamos. O fato é que nós às vezes demonstramos mais, entre aspas, afeto e afetuosidade para as pessoas de fora do que para as pessoas de dentro. A sensibilidade, ela às vezes não é notória nos vínculos mais diretos. Ou quando são, às vezes o são, por um determinado período de início, mas não em sequência das nossas relações. Este pai, ele mostra a diferença como homem, como empresário, como um homem dentro da sua perspectiva profissional. Ele não fazia o que os outros faziam, ele fazia além. Ele procurava não viver o bom, mas ele agia de forma em excelência. Sabe, este homem também é excelente, porque antes mesmo do filho chegar até o seu encontro, e ele poderia estar de braços cruzados, aguardando o filho se humilhar, chegar até a sua presença e falar talvez o que ele havia feito, os seus erros, as suas falhas, pedir o seu perdão. Mas esse homem que tem um testemunho em excelência, não espera o filho chegar, ele vai até o seu filho. E ao chegar ao seu filho, ele o abraça, ele o beija, ele o recebe, ele o fortalece, ele empodera este filho, ele cria dignidade no trato do seu coração. O seu filho diz o que ele tinha pensado, o que ele tinha sentido, e no trato e na resposta deste filho, ele reconhece que falhou com o seu pai e falhou com o seu Deus. O testemunho em excelência não é só para nós, mas é sempre revelando Deus. O nosso testemunho em excelência não mostra só o que fazemos bem, mas fazemos da parte de Deus. O excelente em testemunho não está apenas no formato bem dividido, programado, ajustado das nossas ações, das nossas palavras, mas está na inspiração de Deus sobre nós, na instrumentalidade de Deus sobre nós. Vivemos aquilo que Deus nos permite viver. Cheios de Deus, nós marcamos aqueles que estão à nossa volta e marcamos aqueles que em algum momento
terão o alcance desse formato de vida. A excelência do testemunho está também na humildade, de ir ao encontro do filho mais velho, de poder persuadi-lo para que ele pudesse entrar naquela comemoração. E não era uma comemoração comum. O filho que havia se perdido, o filho que havia, entre aspas, morrido, foi encontrado, foi achado, ele viveu, ele está vivo. A celebração não era de um retorno, mas era de um novo começo. Não era simplesmente porque o filho estava de novo na casa, mas havia uma nova proposta de vida nessa casa. O testemunho excelência vai ao encontro, não só como do filho pródigo, quando o pai vai ao seu encontro, mas também quando as possibilidades se limitam do outro não querer estar, não só consigo, mas com outros, com aquilo que se propõe no coletivo, como uma casa, como uma família. A humildade está à busca desse filho mais velho, para criar reconexões, entendimento, facilitações, porque no nosso dia a dia nós somos muito diretivos, nós somos muito egoístas, nós somos às vezes narcisistas demais. E este homem vai ao encontro do filho mais velho, tentando mostrar para ele que a visão que ele estava tendo do filho, do irmão, era uma visão errada. De si mesmo, era uma visão errada. Do pai, era uma visão errada. Do todo que estava em volta, era uma visão errada. Mesmo que ele não aceitasse. Este homem tem um testemunho por excelência, não porque se humilha para o filho mais velho, mas mostra que ele não tem a verdade como absoluto, mas os fatos da sua leitura retratam coerência com o que ele viveu. E mesmo que esse filho mais velho não tivesse entendido essa história do pai, essa história da família, ele é levado a pensar com as colocações, com as designações que ele propõe. Nós podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos de excelência sobre a vivência deste homem. Eu não te pergunto nessa noite, em quantas áreas você vive a excelência? Mas eu posso te fazer uma pergunta nessa noite, porque ela vai responder não só um quantitativo, mas uma referência totalitária. Porque este homem, na alegoria que Jesus apresenta, é um homem que vive na dependência de Deus, cheio de Deus, transborda Deus no que é e no que faz. Se você quer viver um testemunho de excelência, transborde Deus em tudo que você é e em tudo que você faz. Para que as suas decisões não precisem ser reformuladas, para que as suas palavras não tenham que ser em algum momento retratadas, que as suas escolhas e as suas posturas possam ser sempre em desafio melhoradas, mas não, e de forma alguma, escancaradas em algumas situações como um processo em que você tem que se retratar. A excelência em testemunho, quando vivida na plenitude de Deus, não mostra apenas um homem, mostra um filho de Deus, mostra um servo de Deus, mostra um Deus que habita na sua vida e habita para a sua história. Nessa noite, o meu desafio está sobre o entendimento da vida, do que nós podemos fazer em excelência, ou ser em excelência, se nós entregarmos as nossas vidas para o Senhor Jesus, se nós procurarmos fazer da palavra aquilo que nos sustenta na nossa vida com Jesus, se nós tivermos a palavra como elemento de sonho, de visão, de aspiração, de esperança para o nosso futuro. O meu desafio nessa noite é: você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? E de fazer essa entrega da sua vida para Jesus, procurar viver a totalidade de Deus em você, ao ponto
de lhe fazer excelente, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como empregador, como empregado, como homem, como mulher, na sua vivência, nas suas relações. Nessa noite você gostaria de fazer com que Jesus habitasse o seu coração e direcionasse a sua mente? Nessa noite você gostaria de fazer desse encontro pessoal um ato transformador para sempre com Ele, selando a sua vida e testificando o poder dEle sobre a sua vida? Segundo desafio nessa noite é: você gostaria de voltar para o Senhor? Você se afastou dEle e você precisa se reconciliar com Ele nessa noite. Você entende que seja o momento oportuno para que essa relação com Deus favoreça excelências no seu testemunho com o que você aí faz? Nessa noite você gostaria de consagrar sua vida ao Senhor, porque você tem vivido mais ou menos o morno, mas você entende nessa noite o que de especial Deus pode fazer em você? Eu não sei qual seja a sua decisão, mas eu gostaria de orar por você. Se você nessa noite toma uma dessas decisões, sem constrangê-lo, mas por orar por você, eu gostaria que você se colocasse de pé onde você está. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus nessa noite, porque eu quero viver a excelência na minha história. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu quero que Ele, o Senhor, comande os meus pensamentos, comande as minhas escolhas, que o meu testemunho seja uma marca que Ele está comigo, em mim. Você nessa noite pode se levantar onde você estiver dizendo isso. Eu quero isso. Amém. Deus te abençoe. Eu quero viver assim. Eu quero alcançar essa inspiração. Eu quero estender esse movimento de Deus em mim a outros. Alguém mais nessa noite gostaria de entregar? Amém. Deus te abençoe. Onde você estiver, você pode nessa noite tomar essa decisão por Jesus. Alguém mais? Amém. Deus te abençoe. Alguém mais nessa noite gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Amém. Deus te abençoe. Alguém mais nessa noite? Onde você estiver, você pode se colocar de pé e dizer: Deus, eu quero viver essa excelência. Eu só consigo quando realmente o Senhor passa a ser tudo em minha vida, em minha história. Alguém mais? Onde você estiver, você pode se colocar de pé. Amém. Deus te abençoe. Você quer consagrar a sua vida ao Senhor? Você quer se reconciliar com o Senhor? Você estava afastado e entende que hoje é o dia de retorno, de volta ao Senhor? Onde você estiver, também você pode se colocar de pé, e nós queremos orar por você nessa noite. Reconciliar-se com Deus é importante, para poder não apenas ter um reencontro, mas um futuro diferente do que já estamos vivendo. Onde você estiver, essa noite, Deus está aqui para lhe abraçar, porque há tempo Ele está aguardando o seu retorno. Hoje é dia de retorno para as excelências do que nós teremos a colher sobre o nosso futuro. Alguém nessa noite mais? Onde estiver, se coloque de pé e diga: Senhor, eu estava afastado, Senhor, mas nessa noite eu quero ser encontrado. Eu estava morto, mas eu quero viver de novo. Eu quero uma nova realidade. Onde você estiver, você pode se colocar de pé. Eu vivi uma vida mais ou menos, mas eu entendo nessa noite que eu posso viver uma vida em excelência. Eu quero consagrar minha vida, eu quero consagrar meu casamento, quero consagrar minha família, eu quero consagrar minha profissão, quero consagrar minha vida acadêmica, quero consagrar minha fé, quero consagrar o meu dom, quero consagrar o meu ministério. Onde você estiver sentado, você pode se colocar de pé e pode dizer isso para Deus: Senhor, eu quero viver excelência na minha vida, eu quero viver excelência na minha história. Onde você estiver sentado, você pode se colocar de pé e você pode dizer isso para Deus: eu quero viver uma vida mais próxima, para que a minha forma de viver testemunhe em excelência quem o Senhor é. Amém, amém. Quantos mais essa noite? Eu quero orar nesse momento por você. Quer tomar essa decisão? Amém. Onde você estiver, você pode fazer isso. Amém. Onde você estiver, você pode fazer isso. Nós vamos orar. Querido Deus, diante de Ti,
Nós reconhecemos quão frágeis nós somos, quão pequenos nós somos, quão limitados nós somos. E como esse filho pródigo, nós às vezes queremos sair, porque queremos conhecer o novo. E de forma irresponsável, como o texto fala, nós só temos movimento de ida. A passagem que compramos é apenas para ir. Nós não nos preocupamos com o retorno. E por isso, muitas vezes, em muitas circunstâncias, o nosso retorno é doloroso, é difícil demais. Mas nessa noite, Senhor, pessoas estão voltando para o Senhor. Nessa noite, pessoas estão abrindo seus corações para viver experiências com o Senhor. Nessa noite, pessoas estão se abrindo para poder viver a consagração do que são e do que têm ao Senhor. Por isso, mais do que um testemunho em excelência, serão, ó Deus, trajetórias em excelência, serão casamentos em excelência, serão famílias em excelência, serão profissionais em excelência, empregadores em excelência, empregados em excelências, acadêmicos em excelências, cidadãos em excelência. Nós teremos uma sociedade melhor em referências, mesmo que focais em excelência. Pai, diante de Ti, nós representamos essas pessoas e pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor continue sobre eles, fazendo das suas vidas significativas nas Tuas mãos, que eles continuem a ouvir o Senhor e a cumprir o Teu propósito, e por isso revelarem quem são, homens e mulheres do Senhor. São filhos Teus, servos do Senhor, ministros que, ó Deus, envolverão o emprego dos Seus dons e o exercício dos Seus ministérios. Pai, diante de Ti, nós os entregamos para que eles possam viver um futuro nesta excelência de vida. Diante de Ti, Pai, nós entregamos a igreja do Senhor aqui, nós entregamos essa semana, nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos tudo que somos, porque no nosso coração, Senhor, está o desejo de fazer cumprir mais do que o Senhor quer, do que os nossos próprios desejos e vontades. Nós queremos assumir um compromisso nessa noite, de nunca mais sair da casa do Pai, de nunca mais ser responsável nas nossas decisões, de nunca mais questionar as nossas visões erradas. Nós queremos testemunhar quem o Senhor é, e queremos apresentar o Senhor através do nosso formato de vida, que as pessoas vejam o Senhor em nós, e isso seja um testemunho em excelência aqui na terra. Que o amor do Senhor, que a graça de Teu Filho Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito repouse sobre nós nesta noite, sobre esta semana, sobre tudo que o Senhor fará sobre os nossos dias. Nós nos consagramos, nos dedicamos ao Senhor, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.